Tens uns minutos para ouvir a minha história? Confia em mim. Vais querer ouvir isto até ao fim. Antes de começar, subscreve o canal, porque esta é uma dessas histórias que só se contam uma vez na vida e eu preciso que estejas aqui até ao último segundo, porque o final vai deixar-te sem palavras. Pai, abre a porta. Foi essa a frase que consegui dizer com os dentes a bater, com a neve a cair-me pelo pescoço abaixo, com a minha filha de 1 ano agarrada ao meu peito por baixo de um casaco que já nem era meu. Mas, antes de te contar o que aconteceu naquele alpendre, preciso de te levar a horas antes. E, para que percebas exatamente até onde uma mulher consegue ser enganada, quando decide não ver aquilo que já sabia há muito tempo. A propósito, já agora, de que cidade estás a ver isto? Diz-me nos comentários, porque adoro saber de onde vem cada pessoa que fica até ao fim comigo. Chamo-me Inês. Tenho 32 anos e até a véspera de Natal do ano passado, acreditava que tinha construído uma vida sólida. Um marido e uma filha pequena, uma sogra que morava conosco há 2 anos, só até se organizar, e uma casa que só mais tarde percebi nunca foi realmente minha, mesmo com o meu nome na escritura. O meu marido chama-se Rodrigo. Em anos na faculdade, ele estudava gestão. Eu estudava design de interiores. Nos primeiros anos foi bonito, do gênero que se vê nos filmes que a gente finge não gostar, mas gosta. Ele trazia-me café antes dos exames. Eu ficava acordada com ele a rever apresentações que nem eram minhas. Casamos cedo, talvez cedo demais, e 1 ano depois nasceu a Matilde. Foi depois da Matilde que tudo começou a mudar, devagar, do jeito que a água aquece sem que a rã perceba que está a cozinhar. A mãe dele, Dona Fernanda, mudou-se para nossa casa temporariamente depois de o pai dele falecer. Eu concordei, porque é isso que se faz, não é? Family first. Só que a temporariedade nunca teve fim, e aos poucos a Dona Fernanda deixou de ser hóspede e passou a ser dona da casa em que eu pagava metade da hipoteca. Ela criticava a forma como eu vestia a Matilde. Criticava a comida que eu cozinhava. Dizia ao Rodrigo, à minha frente, como se eu fosse invisível, que ele merecia mais sossego e que uma mulher que trabalha tanto fora de casa não cuida da família como deve ser. E o Rodrigo nunca dizia nada, nem a favor nem contra. Ficava ali no meio a fingir que aquele silêncio era neutralidade, quando na verdade era escolha. 3 meses antes do Natal comecei a notar coisas pequenas. Mensagens que desapareciam do telemóvel dele assim que eu entrava na sala. Um perfume que não era o meu na gola das camisas. Reuniões de trabalho que se prolongavam até depois da meia-noite, num escritório onde eu sabia que ele era o único a ficar até tão tarde. Perguntei-lhe uma vez, só uma vez, com calma, sem gritar. Ele olhou para mim como quem olha para uma criança teimosa e disse: "Estás cansada, Inês. A maternidade está a deixar-te desconfiada demais." Desconfiada. Essa palavra fez-me duvidar de mim mesma durante semanas. E é engraçado como isso funciona, porque a pessoa que trai sabe exatamente que palavra usar para nos fazer sentir loucas por perceber a verdade. Calei-me. Continuei a cuidar da Matilde, a trabalhar, a aguentar os comentários da Dona Fernanda e a fingir que a nossa casa era um lar e não um lugar onde eu estava lentamente a desaparecer. Até chegar a véspera de Natal nesse dia, eu tinha saído mais cedo do trabalho para preparar a ceia. Comprei o peru e os doces preferidos da Matilde, umas luzes novas para a árvore porque as antigas tinham fundido. Queria que fosse um Natal bonito, mesmo sentindo, no fundo, que alguma coisa estava prestes a desmoronar. Cheguei a casa por volta das 6 da tarde, com sacos nas 2 mãos e a Matilde na cadeirinha do carro a dormir. Estacionei e antes mesmo de sair do carro, reparei num carro estranho na entrada. Um Mini branco com um laço vermelho pendurado no retrovisor, como se fosse uma prenda de Natal embrulhada em forma de automóvel. Não conhecia aquele carro. Mas conhecia aquele tipo de laço, porque tinha sido eu a comprar um exatamente igual, 3 natais atrás, para o Rodrigo pôr no carro dele como surpresa. Entrei em casa devagar, com a Matilde ainda a dormir ao colo. E foi aí que ouvi uma voz de mulher, na sala a rir-se de um jeito íntimo, e do jeito que só se ri quando já se está confortável demais num sítio que não é nosso. Fiquei parada no corredor, com o coração a bater tão forte que tive medo de que ela ouvisse.
Espreitei pela porta entreaberta e vi o Rodrigo, sentado no sofá, o meu sofá, com uma mulher loira, elegante, com um vestido vermelho que combinava perfeitamente com as luzes de Natal que eu ainda nem tinha acabado de pendurar. E ao lado deles, no cadeirão, a dona Fernanda, a servir chá, sorridente, como se aquilo fosse a coisa mais normal do mundo. Ainda bem que chegaste, disse a dona Fernanda ao ver-me à porta, sem qualquer sinal de vergonha. Precisamos de conversar. Foi nesse instante que percebi. Não era um deslize, não era uma aventura escondida que eu tinha descoberto por acidente. Era um plano. Um plano em que a minha sogra também tinha participado, sentada no meu sofá, e servir chá à amante do meu marido, na véspera de Natal, com a minha filha ainda a dormir nos meus braços. Quem é ela? Perguntei, e a minha voz saiu mais calma do que eu esperava. Talvez porque uma parte de mim já soubesse, há meses, que este dia ia chegar. A mulher levantou-se, ajeitou o vestido e olhou para mim com uma tranquilidade que só se tem quando já se sabe que se venceu. Sou a Carolina, disse ela, estendendo a mão como se estivéssemos numa reunião de trabalho. Acho que já é a altura de sermos honestos umas com as outras. Não apertei a mão dela. Olhei para o Rodrigo, que continuava sentado, como se estivesse à espera de que outra pessoa resolvesse aquilo por ele. Rodrigo, disse eu, diz-me que isto é uma partida de mau gosto. Ele levantou-se finalmente, mas não para vir até mim. Foi até a Carolina e pousou a mão nas costas dela, um gesto pequeno, mas que dizia tudo o que eu precisava de saber. Inês, isto já não estava a funcionar há muito tempo, disse ele, com aquela calma horrível de quem já tinha ensaiado a frase. A Carolina entende-me de um jeito que tu já não consegues. Entende-o. Como se 6 anos de casamento, uma filha, uma vida inteira construída a 2, pudessem ser resumidos a essa frase vazia. A dona Fernanda pousou a chávena de chá na mesa e disse, com uma frieza que eu nunca tinha visto nela, mesmo depois de 2 anos a partilhar teto. Inês, querida, é melhor recolheres as tuas coisas ainda esta noite. Já pedi a Carolina para trazer as dela amanhã. É Natal, não precisamos de fazer disto um espetáculo. Recolher as minhas coisas, na véspera de Natal, com a minha filha de 1 ano ao colo. Como se eu fosse uma hóspede incômoda, e não a mulher que tinha pagado metade daquela casa com o suor do meu próprio trabalho. Esta casa é minha também, disse eu, tentando manter a voz firme. O meu nome está na escritura. O Rodrigo trocou um olhar rápido com a mãe, um olhar que eu reconheci de imediato, porque já o tinha visto antes, sempre que os dois escondiam alguma coisa de mim. Vamos resolver isso com calma depois das festas, disse ele. Agora, por favor, Inês, não faças isto na frente da Matilde, como se fosse eu a estar a fazer alguma coisa errada. Não gritei, não chorei, pelo menos não ali, simplesmente virei costas, fui ao quarto, peguei numa mala pequena, meti a muda de roupa da Matilde, os biberões, o cobertor dela e algumas das minhas próprias coisas, o mínimo que consegui juntar em 5 minutos com as mãos a tremer. Quando voltei à sala, a Carolina já estava sentada no meu lugar do sofá e a dona Fernanda servia-lhe mais chá, como se nada tivesse acontecido. Saí de casa com a Matilde envolvida no meu casaco, porque o dela ainda estava pendurado no cabide da entrada, e eu não tive coragem de voltar para o ir buscar. A porta fechou-se atrás de mim, e ouvi o som do trinco a rodar por dentro. Trancada. Fora de casa, na véspera de Natal. Com a minha filha, fiquei ali no meio da rua, a nevar, sem saber para onde ir. O meu carro tinha ficado com as chaves no gancho da entrada, dentro de casa, porque na pressa de sair não me tinha lembrado de as tirar. Não tinha carro, não tinha telemóvel carregado, e não tinha ninguém por perto a quem pudesse pedir ajuda àquela hora. Andei 3 quarteirões a pé, com a Matilde a chorar, encharcada de neve, até chegar à casa do meu pai. O meu pai, o senhor Joaquim, é viúvo há 8 anos, desde que a minha mãe morreu, e vive sozinho numa casa pequena, mas sempre com as luzes de Natal acesas na varanda, porque diz que é a forma dele de manter viva a memória dela. Bati a porta com o pouco de força que ainda tinha nas mãos geladas. Pai, abre a porta. A porta abriu-se e ele ficou ali parado, a olhar para mim, encharcada, tremendo, com a neta envolta no meu casaco molhado. Inês, o que aconteceu? Perguntou ele, e a voz dele já tinha aquele tom que eu conhecia desde miúda,
o tom que ele usava sempre que alguém tentava fazer-me mal. Ele trouxe a amante para casa, consegui dizer, entre soluços que já não conseguia controlar. A mãe dele arrumou as nossas coisas, pôs-nos as duas na rua e trancou a porta. O meu pai olhou para Matilde, que tremia de frio nos meus braços, com os lábios já a ficar roxos. Vi qualquer coisa mudar no rosto dele, uma coisa que eu nunca tinha visto antes, nem quando a minha mãe morreu, nem em nenhum outro momento da minha vida. Ele apertou com mais força o molho de chaves que ainda tinha na mão, e o mesmo molho com que ia fechar a porta antes de eu bater. Eles escolheram a família errada. Nessa noite, não houve mais palavras. O meu pai puxou-nos para dentro, ligou o aquecedor ao máximo, encheu a banheira com água morna para Matilde, e enquanto eu tratava dela, ouviu ao telefone na sala, com uma voz baixa, controlada, do tipo que só se usa quando já não há espaço para hesitações. Só mais tarde percebi para quem ele estava a ligar. O meu pai passou 35 anos a trabalhar como diretor financeiro numa das maiores construtoras da região antes de se reformar. E o Rodrigo, sem que eu alguma vez lhe tivesse contado em detalhe, tinha conseguido o financiamento para abrir a sua pequena empresa de consultoria há 3 anos, através de um empréstimo pessoal avalizado por o meu pai, sim. E o homem que naquela noite me tinha posto na rua devia praticamente tudo o que tinha construído ao sogro que agora estava a tentar destruir. No dia seguinte, dia de Natal, enquanto a Matilde ainda dormia, sentei-me com meu pai à mesa da cozinha e ele contou-me, com uma calma que me assustou mais do que qualquer grito, o que tinha feito. Avalizei o empréstimo dele porque tu me pediste, porque acreditei que ele te fazia feliz, disse o meu pai. Mas um aval não é uma dádiva, Inês. É uma responsabilidade que continua a existir enquanto a dívida não estiver paga. E ele ainda deve 42 mil euros. Eu sabia que existia esse empréstimo, mas nunca tinha percebido o alcance daquilo. Como avalista, o meu pai tinha certos direitos contratuais, entre eles o de exigir o pagamento imediato da dívida remanescente caso considerasse existir risco de incumprimento, ou mesmo de acionar o processo de execução da garantia que tinha sido dada na altura, um imóvel comercial que era a sede da empresa do Rodrigo. Achas que devo fazer isso? Perguntei, ainda sem conseguir acreditar que aquilo estava mesmo a acontecer. O meu pai olhou-me nos olhos. Não é sobre o que eu acho que devemos fazer, Inês. É sobre o que é justo. Um homem que consegue pôr a filha e a neta na rua e na véspera de Natal, com uma criança de colo, não merece a proteção que eu lhe dei durante 3 anos. Mas o meu pai não parou por aí. Enquanto eu tratava da Matilde, ele tinha passado a noite a reunir tudo o que precisava, incluindo mensagens antigas que o Rodrigo lhe tinha enviado meses antes, a pedir conselho sobre como sair de um casamento sem perder metade dos bens. Mensagens que o meu pai, na altura, tinha ignorado por lealdade, mas que agora guardava como prova de premeditação. Passaram-se 2 dias. Fiquei em casa do meu pai com a Matilde, tentando organizar os pensamentos, enquanto ele tratava de assuntos que só me explicou depois de resolvidos. No dia 27 de dezembro, o Rodrigo apareceu à porta de casa do meu pai, sem aviso, sem chamada. Vinha com olheiras profundas, o casaco mal vestido e uma expressão que já não tinha nada daquela calma ensaiada da véspera de Natal. Inês, precisamos de falar, disse ele, assim que abri a porta. Sobre o quê? Perguntei, cruzando os braços. O banco entrou em contato comigo. Dizem que o teu pai está a exigir o pagamento total do empréstimo. Se eu não pagar em 30 dias, vão executar a garantia. Vão ficar com o escritório, Inês. Sem o escritório, a empresa não sobrevive. Fingi surpresa, embora já soubesse. E o que é que isso tem a ver comigo? Fala com ele. Pede-lhe para ter calma. Nós resolvemos isto, Inês, prometo. A Carolina não significa nada, foi um erro. Eu estava confuso. Levantei a mão. E ele calou-se pela primeira vez desde que o conhecia realmente calado à minha frente. Rodrigo, disse eu, com uma calma que me surpreendeu a mim própria. Há 3 dias trancaste-me a porta na cara, com a nossa filha de 1 ano ao colo, na véspera de Natal, para receberes a tua amante em nossa casa com a bênção da tua mãe. E agora vens aqui pedir-me que salve a tua empresa? Ele abriu a boca para responder, mas eu continuei.
O meu pai não está a fazer isto por mim. Está a fazer isto porque, ao contrário de ti, ele sabe o que significa proteger a família. E tu, ao pores a tua filha na rua no meio da neve, deixaste de fazer parte da que ele decidiu proteger. Inês, por favor. Isto não é só sobre mim. É sobre a Matilde também. Se a empresa cair, como é que eu vou pagar a pensão de alimentos? E ali estava finalmente a verdadeira preocupação dele. Não a filha, não o casamento destruído, mas o dinheiro que ele teria de continuar a dar-me depois de tudo aquilo. Devias ter pensado nisso antes, respondi, e fechei a porta. Nas semanas seguintes, descobri, através de amigas em comum e de uma antiga colega da Carolina, os detalhes que faltavam para completar o quadro todo. A Carolina não era uma paixão súbita, era uma antiga colega de faculdade do Rodrigo, com quem ele tinha retomado contato há mais de um ano e precisamente na altura em que os telemóveis começaram a desaparecer da minha vista e as reuniões a prolongar-se até tarde. A dona Fernanda sabia disso há meses e não só aprovava como incentivava, dizendo repetidamente ao Rodrigo que a Carolina, filha de um empresário conhecido na região, abriria portas que eu, com o meu trabalho de designer de interiores, nunca conseguiria abrir. Ou seja, nem sequer era só sobre amor, ou a falta dele. Era sobre estatuto. Eu tinha deixado de ser útil aos planos deles, e a Carolina, com as suas ligações familiares, tinha passado a ser o próximo degrau na escada que o Rodrigo e a mãe dele sempre quiseram subir. Isso devia ter me magoado ainda mais. Mas, estranhamente, aliviou-me. Porque significava que nada daquilo tinha, alguma vez, sido realmente sobre mim não ser suficiente, e tinha sido sobre a ambição fria de duas pessoas dispostas a usar quem estivesse à mão para chegar mais alto. Entretanto, o processo do meu pai avançava. O advogado dele, um homem experiente chamado Dr. Vasco, confirmou que, segundo o contrato original de aval, o meu pai tinha todo o direito de exigir a liquidação da dívida. Já que uma das cláusulas previa a possibilidade de vencimento antecipado em caso de alteração relevante e injustificada das circunstâncias familiares que fundamentaram a concessão da garantia. Uma cláusula que, ironicamente, o próprio Rodrigo tinha insistido em incluir na altura, para dar mais segurança ao meu sogro. Nunca imaginou que essa mesma cláusula se voltaria contra ele. Em janeiro, recebi uma chamada da Carolina. Não esperava, mas atendi. Inês, preciso de falar contigo, disse ela. A voz já sem aquela confiança tranquila da véspera de Natal. O Rodrigo contou-me sobre o empréstimo. Se a empresa fechar, ele vai perder tudo. Podes pedir ao teu pai para dar mais tempo? Quase me ri. Carolina, há um mês estava sentada no meu sofá, a beber chaça servido pela minha sogra, enquanto eu era trancada fora da minha própria casa com a minha filha. E agora ligas-me a pedir um favor? Eu não sabia que ia ser assim tão duro, disse ela. E pela primeira vez ouvi algo parecido com arrependimento na voz dela. Ele disse-me que vocês já estavam separados há meses. E acreditaste, porque era mais fácil do que perguntar, respondi. Da próxima vez que um homem te disser que a mulher dele já não significa nada, pergunta à mulher dele. Não vais gostar da resposta, mas pelo menos vai ser verdadeira. Desliguei antes que ela pudesse responder. O prazo de 30 dias terminou no final de janeiro. O Rodrigo não conseguiu reunir o valor total e não encontrou nenhum outro investidor disposto a assumir a dívida naquele curto espaço de tempo. O escritório, que servia como garantia do empréstimo, acabou por ser executado judicialmente. E a empresa dele, sem espaço físico e sem crédito, fechou portas na primeira semana de fevereiro. A dona Fernanda, que tinha passado 2 anos a viver à custa da estabilidade que eu e o Rodrigo tínhamos construído juntos, viu-se obrigada a sair da casa, que, entretanto, o banco também tinha começado a executar, já que o crédito habitação estava em nome dos dois, e os pagamentos tinham começado a atrasar assim que o Rodrigo perdeu o rendimento principal. Quanto a mim, o processo de divórcio correu de forma relativamente rápida. Porque, ao contrário do que a dona Fernanda tinha planeado naquela noite, o apartamento onde eu vivia antes do casamento, o mesmo que herdei da minha avó, nunca tinha sido incluído nos bens do casal. Estava registrado só em meu nome, algo que eu tinha tratado de propósito, anos antes, sem grandes explicações.
apenas porque uma intuição antiga me dizia para proteger aquilo que era só meu. Mudei-me de volta para esse apartamento com a Matilde, em o início de março, com a ajuda do meu pai, que insistiu em pintar o quarto da minha filha antes de nos mudarmos, para que o primeiro cheiro que ela sinta ali seja de tinta nova e recomeço, não de mudança forçada. Hoje, quase um ano depois daquela véspera de Natal, tenho o meu próprio estúdio de design de interiores, pequeno, mas meu, sem depender de aprovações de ninguém, sem ter de pedir licença para existir dentro da minha própria vida. O Rodrigo mudou-se para um apartamento arrendado pequeno, na periferia da cidade, e trabalha agora como consultor freelance, ainda a tentar reconstruir o que perdeu. Vejo-o pontualmente quando vem buscar a Matilde nos fins de semana alternados, e ele já não tem aquela calma arrogante de quem acha que tudo se resolve com uma boa desculpa. Tem, em vez disso, o olhar cansado de quem finalmente percebeu, e tarde demais, o valor daquilo que deitou fora. A Carolina, segundo soube por terceiros, terminou tudo com ele 3 meses depois do escândalo, quando percebeu que o próximo degrau afinal não subia lado nenhum. E a dona Fernanda vive agora com uma irmã numa cidade a 2 horas daqui, e segundo a Matilde me contou depois de uma visita, a avó já não sorri como antigamente. Não sinto pena. Sinto, sobretudo, uma paz estranha e do tipo que só se sente depois de percebermos que fomos capazes de nos levantar sozinhas, sem precisar de destruir ninguém com as próprias mãos, apenas deixando que a verdade e as consequências fizessem o trabalho por nós. O meu pai, esse continua o mesmo homem calado e firme de sempre. Nunca mais falamos diretamente sobre aquela noite, sobre o telefonema que ele fez, sobre a decisão que tomou em segundos enquanto eu tratava a Matilde na banheira. E mais às vezes, quando estamos os três, ele, eu e a Matilde a jantar num domingo qualquer, olho para ele e vejo, sem precisar de perguntar, que voltaria a fazer exatamente a mesma coisa, sem hesitar um segundo, porque no fim, a lição mais importante que aprendi com tudo isto não foi sobre traição, nem sobre vingança. Foi sobre saber, finalmente, quem realmente escolhe ficar do nosso lado quando tudo à nossa volta desaba. E tu? E que terias feito se estivesses no meu lugar? Achas que o meu teu pai fez bem? Ou achas que foi longe demais? Deixa a tua opinião nos comentários, dá like se sentiste alguma coisa a ler isto até aqui. E partilha com alguém que precise de ouvir que, às vezes, a família certa é aquela que abre a porta quando todas as outras se fecham.